E se eu te dissesse que as maiores mudanças na sua vida não chegam com barulho, mas com silêncio? Que nem tudo que precisa ser transformado deve ser anunciado, explicado ou defendido, porque o que é verdadeiro acontece na quietude, dentro de você. As viradas mais profundas não pedem testemunhas. Elas acontecem no escuro, quando você decide se libertar de algo que já não te serve. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dizia que o autoconhecimento não é um evento, é um processo. E esse processo exige paciência, sinceridade e, muitas vezes, silêncio. Porque não é no confronto, mas na renúncia tranquila que você se liberta. E quando você começa a eliminar o que pesa sem alarde, o espaço que sobra se enche de verdade, paz e clareza. Hoje quero te guiar por essa jornada interior. Vamos falar sobre 5 coisas que você precisa soltar em silêncio, se quiser se alinhar com quem realmente é. Não é um convite à fuga, é um chamado à consciência. E se você sentir que algo aqui ecoa dentro de você, é porque sua alma está pedindo espaço para respirar. Então respire fundo e vamos juntos. 1. Pessoas que drenam sua energia. Nem todo mundo que caminha ao seu lado caminha na mesma direção que você. Algumas pessoas apenas ocupam espaço. Não somam, não inspiram, não crescem junto. Estão por perto por conveniência, hábito ou dependência. Mas aos poucos você sente. A cada encontro, algo dentro de você se esgota. Você volta cansado, sem brilho, com a sensação de que precisa se recompor. Jung dizia que somos moldados não apenas pelo que fazemos, mas também pelo que absorvemos. E quando convivemos com quem vive reclamando, manipulando, criticando ou se colocando como vítima, entramos no estado constante de defesa. Gastamos energia tentando evitar conflitos, agradar, consertar, até que nos perdemos. Essas relações nem sempre são claramente tóxicas. Às vezes é um amigo antigo, um parente querido, alguém de longa data. Mas o padrão é o mesmo, você dá e sai vazio. O silêncio aqui é sabedoria. Não é preciso brigar, acusar, cortar com raiva. Basta se afastar com leveza, reduzir presenças, fortalecer fronteiras, não por egoísmo, mas por amor próprio. Você não é frio por proteger sua paz. Não é ingrato por preservar sua energia. Você apenas entendeu que crescer é escolher com quem dividir o caminho. E isso quase sempre se faz em silêncio. 2. Máscaras sociais. Desde cedo aprendemos a usar máscaras. A sorrir quando queremos chorar, a agradar quando queremos dizer não, a parecer fortes, simpáticos, perfeitos. Carl Jung chamava isso de persona, o personagem que criamos para sermos aceitos. A persona não é um erro, ela é necessária para viver em sociedade. Mas o perigo começa quando você se confunde com ela. Quando a máscara vira rosto, você esquece quem é. Passa a existir para corresponder expectativas, e a sua essência, sufocada, começa a gritar por autenticidade. Retirar máscaras não é revolução, é reconciliação. Não é sobre sair rompendo tudo, é sobre voltar a caber em si. E o mais bonito, você não precisa avisar ninguém. Não precisa explicar que está mudando. A autenticidade não se anuncia, ela se manifesta. Sim, alguns vão se afastar, mas quem se afasta da sua verdade nunca esteve com você de verdade. Porque quando você se permite ser real, atrai o que também é real. Jung dizia que o caminho da individuação, tornar-se quem se é, começa com coragem. E coragem é muitas vezes silenciar o personagem para ouvir a própria voz. Aos poucos você vai sentir leveza, paz, presença, a sensação de estar inteiro. E esse é o primeiro sinal de que a máscara caiu e a alma respirou. 3. O hábito da autossabotagem. Há um inimigo que vive dentro de nós. Ele não grita, não ameaça, sussurra com suavidade. Espere mais um pouco, você não está pronto, não é para você. E você acredita. Adia planos, desiste de sonhos, se encolhe diante da vida. Jung dizia, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino.
A autossabotagem é justamente isso, o inconsciente te mantendo preso no conhecido. Ela se disfarça de prudência, mas é medo. De falhar, de ser visto, de mudar. Perfeccionismo, procrastinação, comparações, insegurança, tudo isso são rostos da mesma sombra, o medo de crescer. E eliminar isso é um ato silencioso. Não se trata de promessas, mas de consciência e constância. Começa com observar. Quando você recua? Quando inventa desculpas? Quando se diminui? Apenas perceber já é metade da cura. O resto vem com pequenos gestos. Enviar aquele e-mail, falar o que sente, dar um passo mesmo tremendo. A autossabotagem não é vencida com força, mas com gentileza. Porque por trás dela há uma parte sua que só tem medo. E o medo não precisa ser esmagado, precisa ser acolhido. Você não precisa avisar ninguém que está mudando. A mudança real não faz ruído, ela se mostra nos resultados. No dia em que você agir mesmo com medo, o padrão se quebra. E é aí que o novo começa. 4. A necessidade de aprovação. Desde crianças, fomos treinados para buscar aplausos. Queremos ser bons filhos, bons alunos, bons profissionais, e acabamos virando bons para todos, menos para nós mesmos. Jung dizia que o caminho da individuação exige renunciar à imagem idealizada que o mundo espera. Porque viver buscando validação é viver como espelho, refletindo o outro, nunca a si mesmo. A aprovação é uma armadilha sutil. Ela não grita, apenas pergunta: vão gostar de mim? E se me julgarem? E assim moldamos nossas escolhas, calamos opiniões, escondemos desejos. Até que um dia percebemos: a vida que construímos agrada, mas não preenche. Romper com isso é um ato silencioso. Não é rebeldia, é retorno. É olhar para dentro e perguntar: isso é o que eu quero? Ou é o que esperam de mim? Você não precisa anunciar sua libertação. Apenas comece a escolher diferente. No começo dói, alguns se afastam, mas aos poucos nasce algo novo, a autenticidade. E com ela vem paz. Aquela paz de quem não precisa provar nada, de quem se permite errar, mudar, recomeçar. A aprovação mais importante não vem de fora, vem daquela voz interna, tranquila, que diz: agora estou sendo fiel a mim. 5. Vícios que anestesiam a alma. Vivemos numa era barulhenta, onde o silêncio parece um incômodo. Estamos sempre fugindo, rolando telas, enchendo agendas, comprando distrações. Mas o que parece alívio é anestesia. E o que anestesia adia o despertar. Jung sabia, fugir de si mesmo é o maior bloqueio do crescimento. A alma precisa de silêncio para se revelar. Mas com medo do vazio buscamos estímulo, qualquer um. Os vícios modernos não estão nas substâncias, mas nos comportamentos. Vício em dopamina, aprovação, urgência, ocupação. Tudo para não sentir. E eliminar isso é trabalho interno. Não exige rupturas dramáticas, mas presença. Começa com consciência. O que você faz para fugir de si? O que preenche seu tempo, mas esvazia sua alma? A cura vem aos poucos. Um momento de pausa antes de abrir o celular. Um respiro consciente antes de repetir o velho hábito. Uma escolha pequena, mas diferente. No início, o silêncio assusta. Depois, acolhe. Porque é nele que a sombra aparece. E é nela que mora a cura. Quando você para de se anestesiar, começa a sentir. E quando sente, começa a viver. A vida deixa de ser ruído e se torna presença. Conclusão. A verdadeira transformação não faz alarde. Ela acontece na intimidade da alma, quando você decide em silêncio que não quer mais se trair. Talvez ao ouvir isso, você tenha lembrado de pessoas, hábitos, padrões. Isso não é fraqueza, isso é consciência. E consciência é o primeiro passo da liberdade. Jung dizia que autoconhecimento é coragem com compaixão. Coragem para olhar dentro e compaixão para não se julgar pelo que viu. Você fez o melhor que podia com o que sabia. Agora sabe mais e pode fazer diferente. Eliminar em silêncio é um gesto de amor. Por quem você é e por quem ainda está se tornando. Não espere aplausos, não espere que entendam. Aprofundar-se é um movimento solitário,
mas profundamente libertador. Um passo de cada vez, em silêncio, com consciência. Porque o mundo verá os frutos, mas nunca entenderá o processo. E tudo bem. O que é verdadeiro não precisa ser explicado, apenas vivido. Se esse roteiro tocou você, respire, reflita e compartilhe com quem também está buscando leveza. Aqui não falamos sobre perfeição, falamos sobre presença. Cuide da sua energia. E lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer aparência.